eu quero falar do aspecto da santificação da igreja. Por quê, meus irmãos? Porque no Novo Testamento, especialmente nos escritos do apóstolo Paulo e Pedro, há um anúncio deles, há um prenúncio deles, há reiteradas colocações de que nos últimos dias, e ninguém duvida que estamos vivendo esse tempo de últimos dias, haveria um espírito de apostasia, um espírito de afastamento dos princípios, das doutrinas, dos ensinos de Cristo e apostólicos, e haveria um período em que a sociedade iria mergulhar numa condição de avizinhar-se e sentir-se bem com o pecado, com os desvios da palavra, com a apostasia dos últimos dias. E que o joio ia crescer muito no meio do trigo. E Jesus previu o esfriamento da fé, o colapso do amor, enfim, há todo um apanhado profético de que nos últimos dias viveríamos dias difíceis, dias trabalhosos. E eu pergunto, quem de nós não está consciente de que isso é a nossa realidade hoje? Nós vivemos essa realidade hoje. E eu costumo dizer aqui nessa igreja, quem está debaixo da cobertura nossa já ouviu falar isso, que a primeira tentativa maligna, satânica, diabólica, é que a pessoa, o ser humano, não creia na providência divina para a salvação eterna, através de Jesus Cristo. Paulo chega a dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não creiam e não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Mas esse poder de Satanás é limitado. Ele não tem todo o poder nessa área. Por quê? Os salvos estão com seus nomes escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Está lá o nome de todos que vão ser salvos no livro da vida. Então, essas pessoas, por mais que o inimigo lute, eles vão crer. Eles vão crer. Ele pode atrasar esse ato, ele pode tentar de todas as formas, mas ele não vai conseguir levar gente que está com o nome no livro da vida para o inferno. Então, quando ele não consegue, quando ele perde nessa primeira instância, ele vai para a segunda, para lutar numa segunda instância. E é aí que mora o nosso problema. Porque na primeira instância, Deus se encarrega de nos guiar em caminhos que nós vamos crer, nem que seja lá na UTI, em estado de coma, mas a pessoa vai crer porque o nome dele está lá. Mas na segunda instância, meus irmãos, aí depende de nós. E na segunda instância, a luta satânica é para que você não viva a vida que é necessário para te caracterizar noiva gloriosa. Porque no arrebatamento da noiva gloriosa, não é essa multidão que você está vendo aí que vai. Segundo a parábola de Mateus 25, é a metade. A metade desse povo que está debaixo dessas placas aí,
A metade é multidão. A metade é acompanhante, não é seguidor. A metade é gente que imita. É como disse o apóstolo Éder aqui agora. Não é original. Não é original. Ele creu, ele se converteu, mas ele não vive agora uma vida original. É aqueles que chegaram depois, com todo o equipamento que foi providenciado, e Jesus disse, quando ouviu a voz deles, eu não te conheço, porque você nunca viveu na minha intimidade. Você está batendo na porta certa. Essa aqui é a porta das bodas do Cordeiro. Mas eu não reconheço sua voz, você nunca sentou comigo na intimidade. As igrejas estão assim de gente. Líderes, pastores, apóstolos, tanta gente assim. Vivendo sem a santificação que vai condicioná-lo a fazer parte da noiva. Ele terá uma série de prejuízos. A apóstola ela mesmo disse que ela ora muito, se preocupa, pede para Deus que ela quer ouvir o toque da trombeta. Esse é um dos detalhes, apóstola. Quem não estiver vivendo essa santificação não vai ouvir o toque da trombeta. Ele não fará parte dos arrebatados, ele fará parte dos que vão assistir o arrebatamento pela televisão. Então, irmãos, eu quero falar um pouquinho, só dar umas pinceladas, só aguçar a sua curiosidade. O sacerdote lá na igreja hoje, a incumbência dele, eu vou falar em 3 áreas, para cuidar da santificação. Que não adianta encher templos e suntuosos e monstruosos templos de gentaiada, palha pura, joio puro. Não se confunde movimento com avivamento. Movimentação de gente terrível para lá e para cá, enchendo templos, gastando milhões para fazer o que Jesus não mandou, como o apóstolo Éder já falou aqui. Jesus não mandou construir templos, Jesus mandou construir discípulos. E de fazer discípulos. Não falou ir de fazer templos. Não somos contra, uma coisa é consequência da outra. Mas não se pode focar nisso, especialmente. Não é isso que é o nosso foco. O foco não pode ser esse. O foco precisa ser construir uma noiva gloriosa, para ser conduzida para as bodas do Cordeiro. Porque aqueles que não fizerem parte desse grupo, eles ficarão aqui. E eles vão ter que encarar o anticristo. E eles vão ter que encarar o reino do anticristo. Porque o pastor Éder disse aqui que o diabo está pegando informações para formar o seu reino. E vai formar. E vai reinar. Toda a estrutura hoje, se você analisar, se você se aprofundar no estudo, você vai ver que o diabo está com toda a estrutura montada para estabelecer o seu reino sobre a face da terra. E tudo caminha, se afunila para isso. Ele vai reinar. E aí os cristãos que ficarem aqui, porque não viveram a santidade, porque não tinham azeite de sobra na botija, não tinham a botija de azeite, só tinham azeite na lâmpada, eles vão ficar aqui e vão ter que enfrentar o anticristo aqui. E aí não vão provar a salvação pela graça, vão provar a salvação pela sua própria morte. Hoje nós somos salvos pela morte de Cristo. Naquele período vai ser salvo quem morrer sem negar a fé, sem negar o nome de Cristo. Então, de que nos adianta enchermos igreja de gentaiada, de bodaiada? Temos que encher a igreja de ovelhas. E para isso o sacerdote tem uma função tremenda. Eu vou ler com vocês Hebreus capítulo 5. Vê se o pessoal coloca lá. Pessoal aí da mídia. Hebreus
capítulo 5, olha aqui, ó. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereçam dons e sacrifícios pelos pecados. Então, existem homens, pegos do meio dos homens, constituídos para lidar com o negócio de Deus, cuja função é duas: estabelecer dons e lidar com o pecado. Mas esse negócio de lidar com o pecado é um negócio chato de falar. Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta de falar nisso. Mas quem encarar o pecado de frente e dar o nome certo para ele, irmãos, não vai ser noivo glorioso naquele dia. Os apóstolos e os sacerdotes precisam cuidar disso. O verso 2: e possa compadecer-se, ternadamente dos ignorantes e errados, quer dizer, alguém que tem a mesma natureza, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por essa causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, oferecer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Então o sacerdócio é algo instituído por Deus, está instituído por Deus. No Velho Testamento, irmãos, o sacerdote era, uma das funções do sacerdote era representar o povo diante de Deus, enquanto que o profeta era representar Deus diante do povo. O profeta era Deus falando através do povo. O sacerdote era o povo oferecendo sacrifício para Deus, com vidas no altar. Então, meus irmãos, a introdução nossa mostra isso, que o sacerdote era alguém que cuidava disso. E ele cuidava tanto, que ele cuidava até da saúde do povo. Ele tinha o cuidado da saúde. Quando você falar em saúde espiritual hoje na igreja, você vai ter que entrar em santificação. Não tem como alguém ser sadio espiritualmente se ele não tem uma vida de santificação. Uma vida onde o pecado não se faz presente. O pecado é um acidente que acontece acidentalmente e não costumeiro habitualmente. Porque se o pecado acontece habitualmente, então essa pessoa está vivendo sem a santificação, sem a qual ele não verá a Deus. Ele tem que ter vida santa. Mas peca, mas ele trata do pecado rapidamente. Eu digo nessa igreja aqui que o pecado precisa ser para você como é um espinho de peixe de forquilha na sua garganta. É como é uma pedra no sapato. Ninguém continua andando com a pedra no sapato. Ninguém fica confortável com o espinho na garganta. Fica? Não fica. Então, o pecado precisa ser isso. Mas se o pecado eu pratico e ele não me inferniza, eu estou bem com ele. Ah, meu irmão, não está preparado, não está santificado. Está realmente muito envolvido, enrolado e numa fortaleza tremenda. Muito bem, olha, irmãos, o primeiro ponto que eu quero falar hoje é o lado do sacerdote como alguém que trabalha na área preventiva. Aquele que previne. Irmãos, a melhor coisa é prevenir. Já existe um ditado: é melhor prevenir do que remediar. Então, uma das funções do sacerdócio na igreja é aquele que vigia, ele é o guardião. Os sacerdotes precisam entender isso. Você na igreja, você é alguém que está guardando as doutrinas, os ensinos, os princípios. Muita gente não gosta disso, mas toda quebra de princípio tem consequência.
Não existe quebra de princípios sem consequências. Então o sacerdote é aquela autoridade balizada. Ele está ali para ser o guardião dos ensinos, do bom comportamento, o guardião da vida, o guardião das atitudes, o guardião do caráter tratado. Ele está ali para isso. Ele previne, aquele que previne o atalaia, né? O livro de Ezequiel fala daquele atalaia, aquele que é colocado numa guarita sobre o muro da cidade, né? E ele fica olhando na direção de onde possa vir o inimigo. E quando o inimigo se aproxima, ele vira para a cidade e passa o recado. Ele está de frente para o inimigo que está vindo. A cidade está nas suas costas. Mas ele é o vigia, ele é o atalaia. É aquele que quando vira o inimigo, ele vira para a cidade e avisa a cidade. O sacerdote tem que ser isso na igreja. O sacerdote não é um cargo, é um encargo. O sacerdote é alguém que precisa estar lá vigilante, como atalaia, avisando do perigo. Meus irmãos, mais do que nunca é necessário que homens se levantem nas igrejas para fazer isso, porque o pecado e a estratégia maligna é introduzir o pecado sorrateiramente, sem pressa, bem devagarzinho, bem colorido, para não criar susto, para não assustar ninguém. E outra coisa, a mentira do diabo é a coisa mais parecida com a verdade de Cristo, é a mentira do diabo. A mentira é muito parecida com a verdade. Então, o sacerdote é esse atalaia, que vigia. O que mais que ele é? É o que ensina o caminho com a verdade. É alguém que não foge da verdade. Ensina o caminho, mesmo que doa. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas vão na igreja porque gostam da pregação de um determinado pastor. Quem vai pregar hoje lá na igreja tal? É fulano de tal. Ah não, ele é muito duro, fala muito e rebenta comigo. Eu quero lá o dia que aquele outro prega, lá ele fala bem tranquilo. Eu até durmo lá no banco enquanto ele está falando. Não é sacerdote de Deus não, viu? Sacerdote da denominação, sacerdote da organização, sacerdote da televisão. Mas o sacerdote é alguém que ensina o caminho certo e ensina a verdade. Doa ou não doa, goste ou não goste. É aquele que não está ali para agradar pessoas. A igreja não tem uma clientela chamada crente. Não. A igreja está cheia de cliente. É o cliente que você tem que agradar, que você tem que pagiar, que você tem que, Não, o sacerdote tem que entender que ele está ali para ensinar a verdade, doa quem doer, é a verdade, nada mais que a verdade. O que mais? Avisa do perigo e alerta o povo. Meus irmãos, estamos precisando alertar o nosso povo, porque está vindo muitas coisas aí. Eu falo muito aqui sobre essas leis de educação, essa atitude de muitas instituições brasileiras que estão instituindo uma perseguição contra os cristãos e os cristãos não estão vendo, que estão instituindo através de leis, ensinos maléficos e perversos para as nossas crianças e o povo, os pais não estão vendo. O sacerdote é aquele que denuncia isso, é aquele que está alerta, avisando o povo do perigo que está vindo. Tem gente que vai cair, e muita gente vai cair, mas a obrigação do sacerdote é avisar, é cuidar que o povo seja esclarecido. Nós precisamos aprender a falar de certos assuntos do cotidiano da sociedade
dentro das nossas igrejas. Um segmento religioso que faz isso muito, você sabe quem é? É a Igreja Católica. A Igreja Católica orienta o povo, alguns sacerdotes católicos orientam o povo com relação até à questão do voto. Nós estamos aí prestes a uma eleição municipal. Qual é a posição dos sacerdotes da igreja? Para orientar o povo. Ah, não me envolvo com isso. Pois é uma pena que você não se envolve, porque você poderia se envolver e ajudar. Você não pode se envolver para piorar a política, viu? Se for para piorar, chega o que já tem, né? Mas se você, como homem, eu já falei isso aqui nessa igreja, no outro congresso, não falei? Os homens que são verdadeiros sacerdotes de Deus, eles precisam se envolver nessa área para fazer a diferença positiva. Ah, mas eu tenho medo. Mas tem medo por quê? Você não confia no seu Deus, não confia em você, você não confia na sua forma nos seus pensamentos, você corre risco de ser levado para um outro caminho. Você corre risco de ser ovelha no meio dos lobos e virar lobo também. Então você não pode mesmo. Agora, se você é ovelha e vai cair lá no meio dos lobos e vai ficar ovelha sempre, você deve fazer parte para fazer a diferença. Porque nós temos medo de falar nisso. Então os sacerdotes precisam trazer isso, irmãos, mostrar os perigos. Quando a igreja se omite, a igreja está abrindo espaço para gente de índole má ocupar as vagas, cadeiras que era para ser de homens e mulheres que têm dignidade, que têm postura, que são determinadas no seu posicionamento. O sacerdote é esse. O que mais que o sacerdote é? Aplica a vacina para evitar a epidemia. Irmãos, eu fui tomar vacina, eu tinha 17 para 18 anos, primeira vez. Eu tive todas essas doenças que as vacinas previnem hoje, que meus filhos tomaram, meus netos, eu não tomei nenhuma. Eu tive todas essas doenças que você falar. Foi difícil, com certeza. Mas o sacerdote hoje é esse vigilante. Ele procura vacinar a igreja, vacinar o rebanho, vacinar o povo da igreja, para que o povo não venha cair na epidemia. Porque a epidemia pode vir, né, e estragar o conteúdo todo. Se não formos vigilantes, se não formos esses atalaias, com capacidade de anunciar o perigo que se aproxima. Eu creio que a igreja nunca viveu um período de tanto perigo como ela está vivendo hoje. Está aí o modernismo, está aí o racionalismo, está aí o humanismo, está aí, meus irmãos, o relativismo. Todas essas palavras que eu citei aqui, elas estão vindo para a igreja, e a igreja está traçando, irmãos, um paralelo com isso tudo. Então, a forma diabólica hoje é de descaracterizar a noiva, tirar o glorioso da noiva, porque só a gloriosa que vai fazer parte. Vamos lá para o outro ponto, irmão. O sacerdote como denunciante, aquele que já faz o diagnóstico. O fato já aconteceu, a epidemia já se instalou, e agora entra também o sacerdote. O sacerdote é essa pessoa, meus irmãos. Ele é o fiel da balança. Ele é aquele que vai trabalhar e orientar e dar uma direção. Olha ali, ó. É capaz de identificar o problema ou o mal. Tem vezes, irmãos, que as pessoas na igreja estão com uma dormência tão grande, estão com tanta fortaleza de mente, de coração, de alma, de espírito e tudo mais, que eles não percebem que algo que está ali implantado é problema. Ele não tem essa percepção.
Ele entra naquele discurso do não tem nada a ver. Ah, isso não tem nada a ver. É assim mesmo. E alguns até dizem assim, é os últimos dias. É os últimos dias. Ele acha natural. Ele não tem estranheza. Ele não estranha nada. As coisas estão acontecendo. O diabo está conseguindo macunar um monte de gente na igreja. E as pessoas não estão percebendo. Porque uma das estratégias malignas é trabalhar no oculto. O apóstolo Edson até falou que o diabo vai estabelecer o seu reino no escondido. Ele trabalha no oculto, para que as pessoas nem percebam. Então o sacerdote, hoje na igreja, tem que ser uma pessoa de discernimento espiritual. Esse dom é tremendo, porque ele sabe distinguir entre o certo e o errado, entre aquilo que coaduna com a palavra e aquilo que confronta a palavra. Porque vamos dizer uma coisa, irmãos, nunca se vê um tempo em que o povo sabe tão pouco da Bíblia como hoje, não é? É tremendo. Então o sacerdote é aquele fiel da balança. Ele tem que conhecer a palavra de Deus, as diretrizes de Deus, os princípios de Deus, para ele dar o norte, para ele dar o rumo. E ele é aquele que tem capacidade para identificar. O que mais? Ele avalia e dimensiona as consequências. Porque existem pessoas, irmãos, na igreja, que eles não dimensionam as consequências. O camarada fornica, adultera, rouba, mente, tem vício às escondidas, apronta, nó cego, um monte de coisa, e ele não tem noção das consequências disso. Ele acha que ele pode fazer tudo isso e ser uma beleza lá na igreja. Ele comparece lá domingo à noite, ele entrega o dízimo, vai lá na frente, entrega uma ofertinha lá, uma coisa assim, e segunda-feira a vida dele continua a mesma coisa, e ele acha que isso é legal, ele acha que isso é normal, é normal, porque você acha que é normal? Porque todo mundo faz, e aí ele tem uma vida desse jeito. O sacerdote é aquele que vai dimensionar as consequências. Quando se instala uma epidemia na igreja, ele vai fazer o diagnóstico, ele vai traçar as consequências, ele vai para frente do povo e vai dizer, olha, aqui assim, 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 está acontecendo isso assim, 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 as consequências é isso, é isso, é isso. Porque a grande parte do povo vive e peca e apronta, achando que nunca vai ter consequência, não é? Aliás, o povo, grande parte dos evangélicos, dos crentes, eles creem em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Eles creem que o pecado é bom, o pecado é gostoso, o pecado é maravilhoso. E ele não para avaliar as consequências do pecado. Então o sacerdote é esse ser, essa pessoa, e outra, intempática, viu? Se você é um sacerdote cheio de gente querida ao seu redor, será que você está sendo fiel a Deus? Porque hoje, se você for sacerdote denunciante, o povo da igreja não gosta de você. O povo errado quer ver você pelas costas. Porque o povo gosta daquelas mensagens de autoajuda, aquelas mensagens que você, com todo o seu pecado, com toda a sua trapaceira, bota você lá em cima. Não importa como é que você está, você vai sair daqui hoje com a sua bênção. Essa não é a forma que eu conheço. Não importa como você está vivendo, não importa a rebeldia que você está, não importa o seu jeito maléfico de vida que você está vivendo, não importa, hoje você vai sair daqui com a sua bênção. Onde é que você leram isso? E o povo canta, e esses cantores cantam, e o povo se encanta, e se deleita com essa mentiragem.
Inclusive isso, irmãos, o sacerdote, ele é alguém que vai fiscalizar isso. Tem uns cantos que cantam aqui, que eu peço para o filho, não canta mais esse negócio aqui. Agora apareceu um cântico aí, eu vou denunciar, que o camarada faz uma oração para Deus continuar divino. Ó, gente. O cara, ele ora a oração do Pai Nosso e pede para Deus continuar divino. Como se tivesse possibilidade de Deus não ser divino. E lá na frente ele pede, livra-nos da provação severa. Na minha Bíblia diz, livra-nos da tentação. Para você, provação e tentação é diferente? Para mim é. Provação vem de Deus, tentação vem do diabo. Então como é que se algo vem de Deus para me provar, eu peço para Deus me livrar da provação severa? Heresia pura. Pura heresia. Mas dá dinheiro. Vende CD, faz show. E cadê o sacerdote da igreja para denunciar isso? Para dizer que está errado. Tinha um cântico aqui, eu pedi para o filho mudar. A cruz me libertou. Onde é que você viu isso na Bíblia, que a cruz liberta alguém? Eu pedi para mudar. Na cruz me libertou. Muda o sentido ou não muda? Completamente. Na cruz, Jesus me libertou. Agora, a cruz me libertou, então esquece Jesus, põe uma cruz no pescoço. E anda com ela. Cruz liberta alguém? É a única coisa que o diabo fez na terra, foi uma cruz. Deus fez tudo. O diabo só imitou. Mas a cruz foi ele que fez. Eu tenho esse negócio comigo. Tá bom. Oi, Frei. Olha, é capaz de detectar a origem, causa e efeito. A origem. Por que está vindo isso aí? Por que está acontecendo isso aqui na nossa igreja agora? Por que entrou essa modernização aqui agora? Por que está entrando aqui? Como que está vindo a origem disso? Ele é capaz de fazer uma análise e trabalhar em cima das causas e efeitos. Porque nós estamos, muitas vezes, sacerdotes, trabalhando nos efeitos. E aí nós vamos morrer de velho e não vamos dar conta. Nós temos que trabalhar nas causas. Porque quando você trabalha nas causas e cerca lá nas causas, acabam os efeitos. É ou não é? Mas na verdade nós estamos com o povo trabalhando nos efeitos. E as causas continuam. Se as causas continuarem, os efeitos também vão continuar. Podemos trabalhar à vontade, quanto quisermos, quanto mais gente, mas não vai resolver nunca. Porque nós só temos solução na hora que nós trabalhar nas causas. Então o sacerdote tem que ser inteligente, que ele vai trabalhar nas causas. Mas por que isso está acontecendo? Por que de repente a igreja começou a enveredar por esse comportamento? Por essas ideias? Por quê? Essa é a função do sacerdote. O sacerdote cuidava, meus irmãos, da saúde do povo. Jesus curou aquele leproso e falou para ele o quê? Agora você vai, se apresenta para o sacerdote. Então o sacerdote era o homem que tinha capacidade de dizer se estava purificado ou não, se estava limpo ou não. Se podia se misturar com a sociedade em geral ou não. Se ele devia continuar no isolamento ou não. É o sacerdote, irmãos. Essa figura tem que estar na igreja hoje. Terceiro item, irmão. Tem mais aí? Olha lá, terceiro para finalizar. O sacerdote como agente da cura e restauração. Eu falei o sacerdote como o agente da prevenção, né? O atalaia, aquele que avisa antes de acontecer, que traz a vacina. Eu falei o sacerdote como aquele que faz o diagnóstico. Aquele que procura saber as causas. Procura saber o estado real e as causas.
E agora nós vamos ver o sacerdote como aquele que trabalha na cura. Porque, irmãos, eu acho que é só aqui. Lá onde vocês estão, Rosário, Sapezal, Comodoro, Parque Cuiabá, eu acho que não tem esse caso. Mas aqui só vem para essa igreja arroz de terceira. Depois que o diabo mascou, chupou, só sobrou bagaço. Aí vem para a PIB. É ou não é? É luta mesmo. É uma luta, meus irmãos. Se eu fosse falar a vocês aqui os preâmbulos disso, eu passava o resto da tarde. Irmãos, por quê? Porque a maioria das pessoas, eles só querem Deus quando eles estão no fundo do poço. Nós estamos lutando aqui para que essa igreja, daqui uns anos, ela tenha uma geração de gente que vem de uma origem cristã, de uma origem com Deus. Eu estou tendo o privilégio de assistir, porque eu não faço mais casamento aqui, mas assistir casamento de criança que eu apresentei aqui, recém-nascida. E eu tendo o privilégio de hoje apresentar as crianças de casais que eu casei aqui. Eu cheguei aqui, fiz o casamento deles e hoje eu estou apresentando os filhos deles. Mas, irmãos, hoje isso é raridade hoje. Você pode ver, você pode fazer uma pesquisa. Se não é lá onde você, da sua origem, aqui é assim. E em geral, meus irmãos, quando as pessoas estão quebradas, machucadas, arrasadas, desgraçadas, só existe um caminho, o suicídio, aí Deus levanta pessoas, levam eles para o encontro, começa no encontro. E Deus vai curando, vai curando. E aqui, se nós quisermos estabelecer um lema dessa igreja, é o seguinte: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós estamos aqui pela graça. Onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né, Joilson? Ei, rapaz. Porque, irmão, Deus pega as coisas desprezíveis do mundo. Deus pega aquilo que o mundo chama de lixo. Aquilo que é a escória, o lixo, não presta mais, não serve nem para ser preso. Deus manda para cá. Glória a Deus. Mas está pensando que é fácil fazer o tratamento desse povo? É muita luta. Não estou dizendo aqui porque estamos desistindo, né, filho? Não vamos desistir, não. E outra, em geral, né, pessoal, Marquinho, nós que viemos de lá sabemos tratar de quem veio também, né? Conhecemos o tratamento. Vamos lá, vamos tratar então. Aplica as medidas corretivas com segurança. Se empenha na restauração dos discípulos. Irmãos, eu dou glória a Deus por essa igreja. Eu já pastoreei algumas igrejas na minha vida. 40 e tantos anos. Irmãos, eu falo sinceramente, não falo por orgulho desse povo aqui, não é para isso, mas eu nunca vi um povo tão empenhado em lidar com gente irremediável, e eles lutam e lutam e lutam, até botar no lugar certo. Irmãos, o sacerdote é alguém que vai se empenhar na restauração dos discípulos. Irmãos, é impressionante ver as pessoas aqui investindo, pagando um preço, um alto preço, para resgatar pessoas, para trazer pessoas. Os pastores dessa igreja, os obreiros, os discipuladores, os líderes de célula, irmãos.
Eu dou glória a Deus. Eu agradeço a Deus diariamente. Todo o tempo que eu posso, eu estou agradecendo a Deus pela equipe de liderança desta igreja, que se empenham. Irmãos, essa palavra empenho está difícil encontrar no geralzão, mas nós temos provado isso aí. E é esse empenho que está gerando os resultados que nós vemos. Pessoas que eram lixo lá no mundo, chega aqui, Deus dá dignidade, Deus transforma, Deus restaura, Deus dá honra, Deus estabelece, Deus restabelece as pessoas. Mas isso não é automático. Isso tem um custo. E alguém está pagando por isso. E é essa liderança. Deus dá um amor tão grande que eu às vezes fico pensando, mas como que esse irmão, essa irmã tem esse amor desse jeito? Só Deus pode dar. Não é que a gente induz as pessoas a fazerem, não é, ninguém aqui é induzido. Aqui as pessoas são tomadas por um nível de amor, de compaixão, até porque nós temos experiência de onde também viemos. Todos nós aqui viemos de históricos difíceis, e agora nós queremos ajudar quem está vindo de lá também. Então o sacerdote, irmãos, é aquele que se empenha na restauração dos seus discípulos. O que mais? Tem sábio equilíbrio na aplicação das medidas. E pode botar o outro item, que é forte. Pode colocar o outro item, irmão. Olha lá. Aplica o remédio que cura e não o veneno. Irmãos, esse aqui é um detalhe importante. O sacerdote precisa ser sábio na aplicação da disciplina, na aplicação do corretivo, porque senão o corretivo, em vez de curar, mata. Nós já vimos muitas pessoas, até já chegaram aqui nessa igreja, já estão aqui nessa igreja, muitas pessoas, irmãos, que vieram jogadas pela janela de outras igrejas, de outros ministérios, porque lá, ao invés de aplicarem o remédio para curar a doença, eles mataram o doente e jogaram pela janela. A igreja precisa cuidar muito, irmãos, porque o diabo tem se servido muito com isso. Ao invés de tratar, mata. Tem que dar as doses certas, os medicamentos certos, a paciência, o jeito de lidar, de cuidar. Irmãos, isso é muito importante. Aplicar o remédio para a cura e não o veneno. Nossa igreja aqui, irmãos, só para orientar alguns pastores que estão aqui, nós já estabelecemos 2 hall de discípulos para isso. Nós não temos um hall só não, temos 2. Nós temos um hall dos discípulos ativos e um hall dos discípulos em treinamento. Não chamamos de inativos. Eles podem não gostar, né? É discípulos em treinamento. Então aquelas pessoas que talvez seriam jogadas pela janela lá fora, para o diabo receber de volta, e aí tripudiar em cima deles, porque é isso que o diabo faz, né? Primeiramente ele escarnece do desviado, né? A primeira ação dele é escarnecedora. A segunda ele tripudia. Aí é terrível. Aí até morte sai. Então, em vez de jogar pela janela, para o diabo tripudiar em cima dele, ele vai para um hall de inativos com um nomezinho bonito chamado em treinamento, discípulo em treinamento. Aonde ele vai receber carinho, vai receber cuidado, vai receber limitação, mas ele não vai ser referência para ninguém. Ele vai ter referência, e ele não vai ser referência. Aqui só é referência quem está no rol dos ativos. Ele é referencial para um grupo. Quem não preenche esse quesito, ele vai para o rol dos inativos, dos em treinamento. E lá ele vai receber a referência e a influência de um discipulador, de alguém que vai cuidar dele. Ele vai continuar na cela, recebendo cuidado, etc, etc,
tranquilamente. Por quê, irmãos? Muitas vezes eu creio, especialmente nós os batistas, nós aplicamos corretivos que, em vez de corrigir, matou. Nós jogamos o cara de volta para os braços do diabo. Não soubemos tratar, não soubemos curar. Não tínhamos uma boa UTI para fazer a cura. Então a igreja precisa cuidar disso. E quem cuida disso são os sacerdotes. É você como sacerdote que vai cuidar disso. Era o sacerdote que dizia se o cara estava curado da lepra ou não, se ele precisava continuar no isolamento ou não. É uma espécie de isolamento, a gente não fala, mas é uma espécie de isolamento. Deixa ele lá e vai cuidando dele com doses, dando doses de medicamento na hora certa, no momento certo e da maneira certa, até a sua recuperação. E finalizando, irmãos, olha lá, mais ou menos o que o pastor Éder disse. O sacerdote precisa ser atuante na mesma forma, ou da mesma forma no lar, junto à sua família, para que então ele possa atuar como eficiência e eficácia na igreja, que é a noiva gloriosa de Cristo. Ah, irmãos, isso aqui não tem jeito. Não dá para mudar nada ali, nem uma vírgula. Se o camarada é falho como sacerdote no lar, ele vai ser aqui também ele não vai funcionar. Ele só vai ser eficiente aqui se ele for eficiente lá na casa dele, lá na família. Então, o seu ministério sacerdotal começa na sua família, no seu relacionamento familiar. O negócio vem de lá para cá, não é que vai daqui para lá, não, ele vem de lá para cá. Paulo dá várias recomendações para os bispos e pastores, que vale para o sacerdote também, vale tanto quanto, que seja uma pessoa que cuide bem da sua casa, que cuide bem da sua família, uma pessoa que se aplique a isso, que se envolva nisso, que dê valor a isso. Nós vemos hoje, irmãos, uma troca de valores. Hoje tem muitos pais que para ele o mais importante é ganhar dinheiro. É ganhar dinheiro porque ele tem que dar qualidade de vida para a sua família. E aí ele abandona a família, como se o abandono da família não fosse uma falta de qualidade. E o diabo se aproveita dessas lacunas que o homem deixa na casa. Irmãos, nós precisamos, aí é o papel do sacerdote, acordar a igreja. Lá em Mateus 25, as 10 virgens estavam dormindo. Na chegada do noivo, onde elas estavam? Elas estavam adormecidas na beira do caminho, elas estavam dormindo. É papel do sacerdote trazer alertar com relação ao papel do homem na família, com a esposa, com os filhos, ao papel de toda a família, na criação dos filhos. Não tem como você ser um sacerdote eficiente na igreja, se os seus filhos não são vidas do caminho do Senhor, com temor a Deus. Irmãos, eu dou graças a Deus, dia e noite, pela minha família, pelos meus filhos. 3 filhos, homem pastor, um está ali sentado, 2 está passeando no exterior. Uma filha casada com um pastor. Irmãos, eu dou graças a Deus. Mas eu sempre digo aqui nessa igreja, custou alguma coisa. Houve empenho da mãe deles, houve meu empenho. Nós nos empenhamos para criar bem os nossos filhos, para ensinar a eles, para educá-los bem, para dar uma boa formação para eles. Estão envolvidos na igreja. Creio que esse ano o pastor Eliel vai deixar um trabalho como engenheiro da Vivo para vir ser pastor dessa igreja. Com certeza a empresa não vai entender isso. Ninguém em consciência natural entenderia um negócio desse. O camarada deixa uma carreira de 20 anos como engenheiro de uma empresa como a Vivo
para vir para ser pastor lá no Jardim Imperial. Mas é uma coisa de, né, em raciocínio humano, ninguém entende. Você tem que acessar um outro nível para você entender isso, né? O raciocínio espiritual. Aí você vai entender isso. Então, meus irmãos, eu dou graças a Deus pela vida dos meus filhos, pela minha esposa. Sempre tivemos concordância plena, ela e eu, na criação e na educação e formação dos nossos filhos. Sempre oramos por ele. Eu oro hoje por ele, eu oro hoje pelos meus netos, para Deus sempre preservá-los do seu caminho e debaixo do seu temor. Eu nunca esqueço disso, irmãos, porque o princípio é o temor a Deus. E nós precisamos orar pelos nossos filhos e trabalhar, corroborar para que assim seja, a qualquer custo. O sacerdote é aquele que não vai abrir mão. Olha, irmãos, eu não vou me demorar, mas vocês devem estar lembrados da situação triste e caótica que morreu o sacerdote Eli. Estão lembrados? Por quê? Porque os filhos de Eli não foram criados, não foram preparados para dar sequência. Você vê a minha honra e a alegria de ver meu filho mais velho sequenciando o meu ministério aqui, irmãos. Eu posso dizer que eu sou mais privilegiado que Eli. Eli, coitado, morreu caindo de uma cadeira, escorado na pilastra do templo, caiu, quebrou o pescoço, quando recebeu as notícias trágicas da guerra com os filisteus. Por quê? Porque os seus filhos tinham abandonado o Senhor, não andavam no temor do Senhor. Então, irmãos, você pode pensar, mas será que isso é fundamental? Isso tudo é um conjunto, irmãos, que vai tornar você um sacerdote eficiente no preparo e no cuidado da igreja. O apóstolo Joseir falou ontem muito nesse negócio do sacerdote cuidar e proteger a noiva. E como ele disse, não cuidamos da noiva para nós somos amigos do noivo, cuidamos da noiva para ele. Então, meus irmãos, que nós possamos, depois de um congresso como esse, você precisa sair daqui dizendo: Senhor, eu quero ser sacerdote na minha igreja, eu quero ser o sacerdote lá onde eu estou no meu ministério, eu quero exercer esse sacerdócio, eu quero atuar na intermediação entre o povo e Deus, entre Deus e o povo, trazendo o equilíbrio, trazendo a melhoria, trazendo algo novo, algo que venha frutificar na vida da igreja e na vida do povo de Deus. É responsabilidade do sacerdote. Se você pegar o histórico judaico, você vai ver que quando o sacerdote enfraquecia, se misturava com o pecado e se macunava com coisas erradas, a nação descambava para os fracassos. O fracasso hoje, que possa existir no meio dos evangélicos e crentes, uns dos responsáveis são os sacerdotes, que não estão atuando dentro do seu papel com a sua firmeza, que estão deixando de ser aquilo que deviam ser, estão deixando de assumir as suas responsabilidades, estão com outros interesses, estão focados em outras coisas, e não no cuidado da saúde física, espiritual, do rebanho, dos princípios, das doutrinas e do caminhar cristão e do temor a Deus. E se Deus levantou esse tema no coração da apóstola Gisela, é porque Deus quer falar alguma coisa para os homens. Então eu quero que você fique em pé agora e que você abra seu coração para Deus. Talvez, irmãos, a primeira coisa que temos que fazer aqui agora é pedir perdão. Pedir perdão por aquilo que nós não temos sido, aquilo que Deus queria que nós fôssemos, aquilo que Deus quer que nós sejamos, mas que nós não temos
nos entregado, nós não temos nos rendido à vontade de Deus. Fale assim: Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, venho diante de Ti nesta tarde, e eu te peço perdão, porque eu tenho sido um sacerdote que não tenho sido fiel, que não tenho me rendido a todo o seu projeto do sacerdócio na igreja. Mas nessa tarde eu reconheço minhas falhas, meus erros, minhas ausências, meu comodismo, e eu te peço perdão. Eu confesso o meu pecado, e eu renuncio a esse pecado, e eu declaro que nesta tarde eu assumo uma nova posição. Após o encerramento desse congresso, eu quero sair daqui com uma nova atitude em relação ao sacerdócio que o Senhor tem me dado. Eu quero ser eficiente no sacerdócio, junto à minha família, à minha esposa, aos meus filhos, ao meu lar. Eu quero ser eficiente como sacerdote do Senhor, junto à tua igreja, junto à noiva do Cordeiro.